Olá, estamos começando mais um CovaCast, hoje com a presença do nosso amigo, não é, ilustre professor Paulo Chanan, que é presidente da ABRAF, também diretor de regulação do Ser Educacional, do Grupo Ser Educacional. E nós vamos tratar hoje, né, meu amigo Paulo, sobre a portaria 2041, de 29 de novembro de 2023, que sobrestou o processo de cursos na modalidade à distância, e nada melhor do que o professor Paulo para falar a respeito disso, porque além dele ser o melhor procurador missionário desse país que eu conheço, com toda certeza ele está bem a par dessa questão, porque ele participa do grupo de trabalho relativo à nova regulamentação do ensino à distância no Brasil. Então, Paulo, novamente, muito obrigado por poder participar aqui do CovaCast, viu? Só tenho a agradecer mesmo. E gostaria de perguntar para você o que você acha a respeito dessa portaria, não é? Primeiro, do que trata a portaria efetivamente? Primeiro, mais uma vez, obrigado, Daniel, pelo carinho do convite, pelo carinho das palavras. Eu acho que é sempre um privilégio estar aqui, a gente poder conversar sobre assuntos que são muito relevantes, pontuais para a educação superior. E esse, especificamente, da Portaria 2041, é uma pontinha de uma história, né? Porque esse trabalho todo em relação ao ensino à distância, que o MEC vem se preocupando, vamos colocar dessa maneira, ele não começa aqui nesse momento que a portaria é emitida. A gente tem um histórico ao longo do ano de 2023, que culminou lá por setembro, se não me engano, o início de uns grupos de trabalho onde o MEC passou a debater a oferta do ensino à distância. Naquele momento, eu participei, outros nossos companheiros participaram, da ABRAF, da BMS, enfim, de outras associações e entidades de classe, enfim, estávamos todos lá. O debate parecia estar voltado pura e simplesmente para a oferta irregular, para a oferta de má qualidade. E isso se agravou muito quando o ministro da Educação, na divulgação dos dados do Censo da Educação Superior de 2022, que aconteceu em 2023, se mostrou muito preocupado, vamos colocar dessa maneira, com o tamanho da oferta das licenciaturas EAD, né, e a relação professor, número de alunos que as instituições de ensino à distância estavam apresentando. Ao longo do tempo, do ano de 2023 inteiro, a ABRAF, nessa mesma preocupação, até ela forneceu ao Ministério da Educação algumas denúncias de irregularidades que estavam sendo cometidas por algumas instituições, ou na prática de oferta de cursos irregulares, ou na prática propriamente da oferta do ensino à distância, porque sequer eram instituições credenciadas ao ensino à distância. O Brasil viveu, os últimos, da pandemia para cá, uma derrocada da oferta do EAD. E esse é o problema que foi se agravando e que gerou a portaria 2041. Então, dentro dessa contextualização, o que a gente estava preocupado até o momento dessa portaria era com a oferta ruim. Porque a oferta ruim, que estava sendo demonstrado pelos resultados de ENAD, pelas denúncias que a gente recebia, por algumas indicações de polos que sequer existiam, tinha um endereço, mas na hora que você ia verificar, nada tinha naquele endereço, ou então o que tinha lá não suportava os cursos que estavam sendo ofertados, um desrespeito à legislação, um desrespeito a tudo aquilo que se construiu sobre o ensino à distância no Brasil até ali. Tudo, para mim, se aglomerava na questão da oferta. Foi surpreendente a portaria, porque ela não ataca a questão da oferta. Ela não, de nenhuma maneira, faz nenhum tipo de comentário sobre algum critério que o MEC viria para regular a oferta de uma maneira diferenciada, ou através de monitoramento, ou através de avaliação. O que a portaria fez? Ela simplesmente sobre esta oferta. Sobre esta oferta... Ela sobre esta oferta de 17 cursos. São 16 cursos e as licenciaturas, né, que era o que a gente viu, percebeu no dia da divulgação do censo, na preocupação do ministro. Sobre essa método de oferta e também sobre a possibilidade de novos credenciamentos para instituições que não tenham o conceito institucional superior, igual ou superior a 4.
Esse sobrestamento, ele não ataca a oferta, ele ataca a modalidade, que foi o que nós dissemos desde a época dos grupos de trabalho, que precisava ser preservada. E por que a gente briga por isso? A modalidade do ensino à distância é a única oportunidade de educação superior para muitas cidades brasileiras, quer sejam nesses cursos, quer sejam em outros cursos. Então, quando você, de alguma maneira, recorta a modalidade, é como se você estivesse tirando a oportunidade de pessoas estudarem, de fazerem educação superior. Quando o papel do Ministério não me parece ser esse, deveria ser justamente o contrário, até por conta do Plano Nacional de Educação, por conta de todas as políticas públicas que existem no país hoje, deveria ser no sentido de impulsionar a oferta, mas regular de uma forma que fosse possível retirar da oferta aqueles que estão praticando irregularidades. E não simplesmente proibir a oferta, porque proibir a oferta, como eu disse, vai acabar tirando a possibilidade, o sonho de milhões de pessoas que poderiam estar incluídas no ensino superior. Paulo, em relação a essa portaria, a gente sabe que ela é uma portaria transitória, né? Porque sobrestamento ele tem um prazo de validade de 90 dias para que o Ministério da Educação ele divulgue, né, um novo marco regulatório do EAD. Então, eu gostaria de saber de você o seguinte: como você participou, eu também tenho participado dessas discussões, desses debates lá no Ministério da Educação, como você está à frente disso, gostaria de saber o seguinte: quais seriam as expectativas em relação a essa regulação? A gente tem ouvido muito falar e uma pressão muito grande dos conselhos de uma diminuição considerável dos custos, atribuindo, né, vamos dizer assim, um critério de qualidade da quantidade de presencialidade dos alunos. E aí eu pergunto para você, o que esperar, né? Se isso aqui é provisório e já trouxe essa grande dor de cabeça de imediato, de uma forma até assodada, né? O que esperar? O que você acredita que vem nessa regulação do ano que vem? Se a gente for pelo caminho do que está na portaria, a expectativa é no sentido da gente ver uma impossibilidade de oferta em determinados cursos, o que para mim seria terrível, no que eu entendo que seja o papel do Ministério da Educação. É importante que a gente também frise, pontue, né, que quando você trabalha com a ideia do sobrestamento, você cria uma expectativa, e houve inclusive nos últimos dias, né, um movimento muito forte no sentido de preocupação, né? Você cria uma expectativa de que você vai interferir mercadologicamente. Nós estamos falando de educação superior privada, e ao falar de educação superior privada, nós temos que entender negócios como negócios que precisam de estabilidade de funcionamento. Você fazer uma portaria dessa no final de um ano, onde as instituições todas estão fazendo seu planejamento estratégico para o ano seguinte, estão fazendo toda uma preparação para as ofertas do ano seguinte, é muito perigoso. Você pode contribuir para uma piora, né, da condição econômica dessas instituições, o que seria terrível para o país. Porque nós estamos assistindo também, ao longo dos últimos anos, uma dificuldade muito grande de se manter a oferta do ensino à distância nos patamares que estão sendo ofertados. Então, mensalidades nos níveis que o ensino à distância hoje oferece no Brasil sustentam muito poucas instituições de ensino, mesmo que seja em volume grande de alunos. Porque o ensino à distância pode parecer esquisito, né, para aqueles que estão nos ouvindo, ele custa mais caro que o ensino presencial. Em tese, ele precisa de muito mais alunos, porque se você for comparar na medida exata, se tiver a mesma quantidade de alunos no presencial, a mesma quantidade de alunos no ensino à distância, o custo para aqueles alunos do ensino à distância é maior do que o custo do ensino presencial, porque envolve tecnologias, envolve atores que não têm no ensino presencial, como tutores especializados, que agora as instituições estão inserindo nos seus projetos, envolve ambiente virtual de aprendizagem que o ensino presencial não tem, envolve material didático, impresso ou eletrônico, que o ensino presencial não tem, e tem tudo aquilo que o ensino presencial tem. Tem professor, tem momento presencial, portanto tem que ter estrutura física, tem laboratório, tem sala de aula, e tem biblioteca física, muitas vezes a biblioteca virtual também, mas o ensino à distância se obriga a ter a biblioteca virtual por conta do espalhamento das pessoas pelo país. Então,
um ponto importante que não pode ser afastado é que isso preocupou demais os ofertantes. Né? Vamos fazer o quê? A gente começa ofertando, por exemplo, o curso de enfermagem, que é um dos cursos que tá nessa lista dos 17 ao longo de 2024, ou já paralisa a oferta para não ter que no meio do semestre recuar com isso e tudo que se investir ao longo do primeiro semestre ser perdido. Então essas questões são questões muito sérias que, se a gente não levar em consideração, a gente cria um problema maior do que aquele que o país já vive. Hoje a gente percebe pela variação da Bolsa de Valores das instituições de educação superior, que as instituições elas têm muito pouco atrativo ao investimento. Vão ter menos ainda se houver esse tipo de ação. Então, o que eu espero que aconteça é que isso aqui seja só uma maneira do MEC aguardar um decreto, uma portaria, uma regulamentação nova, enfim, alguma normativa, uma legislação assim encaminhada ao Congresso Nacional para votação, alguma coisa no sentido de ampliar a regulação. Por que isso? Não que eu seja um defensor da regulação, embora trabalhe com ela. Porque o que o país precisa hoje é cuidar para que a oferta seja regular, primeiro de tudo, e com qualidade. Né? Se você pegar todos os normativos que existem no país, inclusive a Constituição Federal, de esse ser o papel do Ministério da Educação. Né? O Poder Executivo tem o papel de regular a qualidade da oferta. Ele não tem o papel de impedir a oferta. Porque para impedir a oferta não precisava nem dele. Né? A própria legislação podia vir já pedindo. Então eu entendo e penso que devesse ter uma regulação ampliada, porque isso não é mentira para ninguém, não é uma coisa obscura para ninguém, que a oferta hoje está horrível do ensino à distância, e na imensa maioria dos locais, na imensa maioria das instituições, que são denunciadas de um lado, e a gente não tem visto o Ministério da Educação reagir com algum tipo de ação, e que de outro lado continua acontecendo sem qualquer impulso natural do próprio Ministério da Educação de impedir. E quando você recebe, e já há ferramentas para isso, né? E por isso que eu espero que venha uma regulação. Nós temos o INEP preparado para fazer a avaliação, embora o diretor de avaliação ache que eles não é o momento, não é a melhor condição, numa entrevista que ele deu recentemente. Mas veja, o Ministério da Educação já tem a ferramenta da avaliação virtual. Para você fazer a verificação em um polo de educação à distância, o avaliador da sua própria residência, com uma ligação com vídeo, por amostragem, por exemplo, ele pode fazer a verificação integral do polo. Ele pode verificar tudo que tem dentro do polo e fazer uma sintonização, vamos colocar assim, daquela realidade física do polo com a legislação que já existe. Porque a portaria 11 é clara na definição da estrutura que tem que ter o polo. É óbvio que um avaliador observando e vendo aquilo que está escrito na portaria 11, ele conseguiria fazer uma subsunção de se atende ou se não atende a qualidade. Por outro lado, a gente já tem os resultados de ENAD. Por que não se pega esses resultados e coloca ele a favor da regulação e não deixa ele como mais uma informação, né, que só preocupa as pessoas? Nossa, se a gente tem instituições que estão com o resultado de análise negativamente a partir de um valor, elas terão que sofrer, por exemplo, uma supervisão, um protocolo de compromisso, enfim, alguma coisa que elas se comprometam a melhorar a qualidade. Mas não está sendo feito nada. Nem no sentido da regulação, nem no sentido da supervisão, e nem no sentido do monitoramento, que é uma perninha da supervisão, mas que é muito importante, porque o monitoramento ele tem a favor dele, diferentemente da avaliação, a surpresa do momento que ele vai ser colocado em prática. E às vezes, para algumas instituições, essa surpresa é importante ser feita, né, para evitar que se prepare para aquele momento da avaliação especificamente, quando no dia a dia dela ela não está ofertando aquilo para os alunos. Exato. Me parece que o critério de qualidade que está sendo utilizado, muitas vezes, ele perpassa até mesmo pelo desconhecimento. Né? A gente tem participado dessas discussões e inclusive tem uma ação civil pública tramitando no estado de Goiás que determinou a suspensão de todos os processos, né, de EAD de curso na área de saúde, né? E com um argumento que é justamente esse mesmo argumento que os conselhos sempre levantam, né, sabendo que é um argumento indevido, de que os cursos que são realizados na modalidade à distância, eles são ofertados 100% à distância. Então deixa eu falar uma coisa que eu não acabei não falando na sua primeira pergunta. Gente, entenda uma coisa.
O país hoje, no Brasil hoje, é proibido você ter um curso 100% à distância. É proibido. A legislação é clara. É proibido até você ter uma portaria do Ministério da Educação que lhe autorize um curso 100% à distância. Ninguém no país tem isso hoje, porque todos os processos que foram abertos no sistema EMEC com esse objetivo foram arquivados sobre a informação da própria Secretaria de Regulação de que eles não tinham um embasamento legal para poder fornecer esse tipo de portaria. Então ninguém pode fazer isso. Então se você tem na sua cidade, conhece no seu estado, alguém que está dizendo ou divulgando pelas redes sociais que o curso, determinado curso, seja ele qual for, de licenciatura, de bacharelado, de tecnologia, 100% à distância, essa oferta é irregular, essa oferta precisa ser denunciada, e é isso que a ABRAF fez ao longo do tempo. A par disso, existem algumas manobras, né, que eu acho que a palavra boa é essa, porque essa palavra destaca a ação das pessoas, no sentido de mascarar o que é a distância. Então começa a se inserir uma série de coisas no sentido assim, vamos questionar, é a distância uma interação ao vivo? E aí falha a regulação, porque de fato a regulação não diz isso, né? Existe um conceito tradicional do ensino à distância, né, de alguns estudiosos e tudo, que diz que a distância é todo aquele ensino mediado por tecnologia. Então, uma interação ainda que ao vivo seria a distância. Mas o Ministério da Educação precisava trazer isso como uma norma, escrito exatamente, a distância é isso, ou é aquilo, né, ou isso é entendido como presencial, similarmente ao ensino presencial. Houve uma época no Brasil, inclusive, que se sugeriu a utilização de robôs que seriam colocados em salas de aula com o professor em sua residência ou em outro local, em outro estado, fazendo a transmissão ao vivo, e esse robô teria a tela, a aparência do professor andando entre os alunos, né? Foi muito falado sobre isso na época, se isso não seria presencialidade ou igual à presencialidade. Não sei, eu não sei responder isso. Eu sei dizer que o Ministério da Educação precisava regular isso. Inclusive a ABRAF encaminhou, quando terminou os grupos de trabalho, uma das coisas que a ABRAF colocou lá foi para que eles definissem essas questões, que pode parecer óbvio para as pessoas, mas as pessoas são muito boas em criar factoides que te levam à compreensão do contrário. Então a atividade presencial, por exemplo, de avaliação, que era o que era amplamente utilizado pelas instituições, passou a ser utilizado como uma atividade presencial, mas dentro de um ambiente virtual, porque o aluno vai ao polo, o aluno senta em um computador e faz a avaliação dele. Tudo bem que presencialmente ele está no polo, pode ser entendido como presencial? Talvez possa, mas o Ministério da Educação precisa regular isso, porque na medida que ele regula isso, ele facilita para o eventual avaliador verificar se está acontecendo ou se não está acontecendo. Exato. E é importante também, Paulo, que fique claro que um curso, não existe diferença do curso na modalidade à distância e o presencial no Brasil. As pessoas têm isso, é um grande equívoco, porque a diretriz curricular é exatamente a mesma. Então, a exigência das atividades práticas de um determinado curso, né, ela é exigida não somente para o curso presencial, mas também para a distância. E as pessoas sabem disso, os conceitos principalmente, e fazem que se fingem de não conhecer, de atacar a modalidade. Exatamente, para atacar a modalidade. E é muito curioso, né, Paulo, que em países desenvolvidos não existe essa discussão. Isso é uma coisa brasileira, porque o Brasil desde 2000, né, que é quando começam as ofertas, os credenciamentos à distância no Brasil a surgirem, desde lá se criou essa dicotomia entre a distância e o presencial. E a própria divulgação de resultados do INEP, ele acaba fomentando isso cada vez mais, porque sempre separa todos os dados do ensino à distância, todos os dados do ensino presencial, como se fossem coisas que não pudessem conversar, não pudessem interagir. No mundo inteiro, você não tem uma classificação do que é a distância, do que é presencial, para a composição daquilo. Porque você tem o que dá para ser feito e a instituição quer fazer à distância, você faz. O que não dá para ser feito à distância, obrigatoriamente você faz presencial. No Brasil, avançou-se para um local muito perigoso, porque na medida em que houve a queda do ticket médio do ensino à distância, as instituições começaram a retirar qualidade.
Primeiro começaram a retirar a qualidade, mudando o corpo docente, depois aumentando a quantidade de alunos por tutor, porque isso teria um rendimento maior, você conseguiria ter um resultado melhor. E quando já não tinha mais de onde tirar, porque nós estamos vendo mensalidades a R$ 50 e cada vez menores, né? O que começaram a fazer? Diminuir as atividades práticas. Em alguns casos, sumir com essas atividades práticas, o que é totalmente irregular, né? E às vezes o aluno, né, quem é o consumidor desse curso, ele não sabe que isso não pode acontecer. E ele acha que, por exemplo, ele recebeu uma aula prática gravada de um professor dentro do ambiente virtual de aprendizagem, assistir aquilo, é como se ele estivesse fazendo a prática. Não é. Prática, minha gente, prática envolve a participação efetiva do aluno naquele momento que a coisa está acontecendo, com a supervisão do professor. A gente poderia discutir se isso pode acontecer à distância, se for ao vivo, se o aluno tiver todas as condições dentro do local onde ele vai fazer a prática de segurança, de ambientação, e o professor interagindo com ele, talvez isso fosse possível realmente ser entendido como prática. Agora, uma gravação de uma aula que é fornecida ao aluno e ele tem que fazer sozinho, na casa dele, sem instrumentação, sem o espaço físico necessário, sem nada, isso não é prática. Isso não é prática, isso não forma ninguém. Para aqueles cursos, inclusive, quando vem a relação de cursos, a gente vê a preocupação do Ministério maior em cursos da área de saúde, porque pode parecer muito bonito você fazer a formação mais fácil, né, vamos colocar dessa maneira, do aluno, mas esse aluno que vai virar um profissional na sequência, ele volta para o atendimento daquelas mesmas pessoas que possibilitaram aquele curso mal feito. E a prática de um erro, a possibilidade de um erro cometido por um profissional desse é muito maior do que aquele profissional bem formado. Então o resultado disso é um resultado muito terrível, né? Ao final, você está formando uma massa de pessoas que o mercado não vai absorver, por conta de uma oferta irregular e irresponsável, muitas vezes, com essa questão das aulas práticas. No mundo não tem isso, né? O mundo brecou esse processo dentro do limite da possibilidade. Não dá para fazer, é presencial. Dá para fazer, quer fazer, faz à distância. É o que devia acontecer no Brasil. Ninguém vai aprender a manejar uma seringa à distância, né? Então... Esse exemplo de você ensinar a aplicar injeção, né? É uma questão, dentre tantas, né? Dentre tantas que a gente precisa ter controle ali do aluno para que ele não faça nenhuma coisa errada na hora da execução da prática. Se vocês que são formados em áreas que usaram muito laboratório, né, na formação, vocês vão lembrar que tem uma preocupação do professor, inclusive com a segurança do aluno dentro do laboratório, porque ele mistura ingredientes, ele mexe em ferramentas, ele tem uma série de situações ali que são perigosas e que precisam ser cuidadas. Como é que isso vai ser transferido para a total responsabilidade do aluno, né? Isso não existe, isso é uma construção brasileira que está conseguindo ser feita pela falta de regulação ou pela falta de avaliação. O que a gente tem percebido, né, que existe uma falta de regulamentação, eu acho que tem havido falta de supervisão nos polos, né, no Brasil todo. Então a gente sabe que tem polo que funciona em cada local que vale a pena nem comentar, né, e que isso simplesmente é ignorado pelo Ministério da Educação, porque o que é avaliado é a sede da instituição que é avaliada, não o polo. O polo precisa ser avaliado porque a falta de qualidade é refletida justamente pela falta de qualidade na oferta, lá na ponta, né? Então, com essa regulamentação atual que o MEC pretende, isso não é resolvido, né? Essa nova proposta não resolve esse problema, isso vai continuar. O que tem havido aqui é um grito, né, de diversas áreas de atuação, diversos segmentos, né, para que seja estancada a oferta exclusivamente por ser EAD. Não existe uma análise daquilo que o professor Paulo falou como critério de qualidade. Né? O que seria qualidade no ensino à distância? Como foi dito, em países desenvolvidos não existe essa discussão, porque não existe a diferença. Não é? Então, se houver de fato esse sobrestamento, essa criação de amarras para a oferta do ensino à distância, de uma forma cega e acrítica, de maneira ampla, do jeito que se avizinha, que aparentemente que isso ocorra, que tende a acontecer, certamente vai haver uma criminalização
da oferta do próprio EAD. Né? Ah, você é formado em EAD? Não, então o seu curso é um curso de má qualidade. E na verdade não é isso. Né? É necessário sim, eu acho que as instituições, é isso que o professor Paulo defende, as instituições defendem que haja regulação pesada, supervisão pesada também na ponta. Né? Na ponta tem que diminuir, tem cursos com qualidade questionável, tem sim, tem que ser feita a supervisão desses cursos, né? Em função do resultado do ENAD deles, e o que não tem acontecido dos últimos tempos. Né? Me parece, professor Paulo, que a régua vai ser passada, né, e vai pegar todos. Né? A gente vê uma questão muito simples, curso de psicologia, né? Então, o curso de psicologia é um curso que muitas das atuações precisam ser presenciais, né? Mas outras não, né? E o que acontece depois com um profissional que se forma em psicologia? Faz atendimento online. Pois é. Tem muitas nuances aí. Psicologia, por exemplo, é um curso que não tem no Brasil à distância. Ele não foi autorizado para ninguém, oficialmente ainda, e se alguém está ofertando irregularmente. Mas a gente tem que estar preocupado. Uma coisa que você disse muito importante é que na medida que você criminalizar a modalidade para algum curso, no Brasil a partir de agora não se oferta mais, não sei, nutrição à distância, no curso aí da relação, não se oferta mais nutrição à distância. Todos aqueles profissionais formados à distância, todos os que estão formados à distância hoje no país, vão ser discriminados. Porque a pessoa fala, bom, se não pode formar é porque nunca pôde, né? Porque não faz sentido ter podido até aqui e deixar de poder para frente, né? Então aqueles profissionais que vieram do ensino à distância são profissionais que vão ser entendidos como um grau de formação menor. Isso é muito ruim, né? Você praticar esse tipo de ação ou reforçar esse tipo de ação junto às pessoas que estão no mercado de trabalho, que já é um país com muitas dificuldades. A gente já tem um problema na escola hoje, que é currículos que nos comunicam com o mercado. E isso talvez o Ministério da Educação pudesse dar subsídio para que as coisas fossem arrumadas. Já são cursos que as pessoas já não acreditam tanto por conta de problemas na oferta. Também a gente tem como resolver. Agora, proibir a oferta de alguma coisa, você tem que pensar naquelas pessoas que foram formadas naquela modalidade. E isso vai ser um problema. Dentre tantos que a gente vai viver. Então, continuo achando, torcendo para que tenha um bom senso do ministro e dos seus secretários, no sentido de que impossibilitar a oferta não resolve o problema brasileiro. Nós vamos continuar assistindo ofertas irregulares, polos sem qualidade, daqueles cursos que vão continuar sendo ofertados, e a gente não pode tratar profissionais diferenciadamente, porque a área A é uma área mais importante que a área B. Todos têm a mesma importância social no ambiente de trabalho e na vida das pessoas. Então eu não posso dizer que um advogado é melhor ou pior do que um administrador. Então por que para o administrador eu posso garantir em tese, uma modalidade que o Ministério da Educação está criminalizando, e eu não posso garantir para o advogado a mesma coisa? Não existem profissionais melhores ou piores, todos têm a mesma importância. Então essa questão está indo por um caminho muito perigoso quando ela começa a seccionar cursos de formação. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter uma régua para tratar todos os cursos no mesmo patamar de qualidade, de igualdade, de importância para o país. Me parece que o EAD, né, da forma que ele está indo, ele tende a isso, a criar essa criminalização mesmo, né, é algo que é bastante temerário, né, e que é contraditório ao que tem acontecido no mundo todo, né. Então, como disse o professor Paulo, vamos torcer aí para que a regulamentação ela ataque de fato o problema, que é a questão da qualidade. Da oferta. Da oferta, exato, da baixa qualidade que a gente vê, né, e da oferta irregular. Se tirasse somente a oferta irregular, com toda certeza já resolveria grande parte do problema, né? Meu amigo Paulo, gostaria novamente de agradecer a sua presença, viu, que só colabora bastante com o nosso podcast, viu, e deixar você para as suas palavras finais.
Eu, de novo, agradeço muito que estar sempre aqui. Para mim é muito importante, é um momento de fala para pessoas que são de fato da área, que são importantes para o setor e contribuem na construção. Então, é um privilégio para mim estar aqui. O reforço que acho que precisamos realmente torcer para como é que tenha a lucidez para atacar essas questões, o que realmente é o problema brasileiro e não a modalidade. A modalidade é importante para o país. A modalidade de distância, em alguns casos, não só é importante, ela é essencial, porque há municípios que só recebem, reforço isso, um ensino através da educação à distância. Então, deixar o meu abraço e até uma próxima vez. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Curtam lá nas redes sociais. Obrigado.